Os aplausos ecoavam incessantemente no grandioso salão do Grand Hyatt Hotel, em São Paulo. Sob o brilho ofuscante dos lustres de cristal, tudo parecia um sonho. Meu nome é Amanda Carvalho e eu estava parada ao lado do meu marido, Ricardo Alves, cofundador da empresa de software Inovatec, recebendo a enxurrada de felicitações com um sorriso estampado no rosto. Era o 5º aniversário da nossa empresa e o dia em que anunciávamos que a Inovatec finalmente atingira a marca de 1 bilhão de euros. 1 bilhão. O fruto do sangue, suor, lágrimas e da juventude que nós, eu e Ricardo, tínhamos investido para que esse momento se tornasse realidade. Eu usava um vestido de seda verde jade, o cabelo preso em um coque elegante e uma maquiagem suave. Uma plenitude difícil de descrever com palavras enchia o meu peito. Lembrei-me do dia em que decidi abandonar uma promissora carreira em Nova York e voltar para o Brasil. Meus amigos disseram que era loucura, mas eu apenas sorri. Ricardo estava aqui. O homem que eu amava desde os tempos da universidade e com quem eu pensava que passaria o resto da minha vida. Juntos, escrevemos a primeira linha de código, passamos noites em claro para terminar projetos e compartilhamos o pouco dinheiro que tínhamos, apoiando um ao outro. A Inovatec não era apenas uma empresa, era o nosso filho espiritual, a prova viva do nosso amor e sacrifício. Ricardo, em seu impecável terno sob medida, estava incrivelmente elegante. Ele subiu ao palco. Sua voz, calorosa e autoconfiante, ecoou por todo o salão. Ele falou da nossa jornada, das inúmeras dificuldades e desafios. Agradeceu aos sócios e aos funcionários que estiveram ao nosso lado. Eu o observei do público, em silêncio, sentindo um orgulho imenso. Se ele era o cérebro técnico, eu era quem gerenciava as relações externas e a estratégia de desenvolvimento. Éramos como 2 peças de um quebra-cabeça que se encaixavam perfeitamente, construindo o sólido castelo que era a Inovatec. Foi então que a voz de Ricardo tremeu, tingida por uma emoção estranha. Olhando para um ponto distante, ele disse: "E hoje eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial a uma pessoa, minha parceira de vida, que sempre foi uma fonte inesgotável de inspiração para mim e a força motriz que me permitiu superar todas as tempestades. Essa pessoa, silenciosamente ao meu lado, me deu o poder de transformar as ideias mais loucas em realidade." O salão prendeu a respiração. Sem perceber, eu esbocei um sorriso. Pensei que ele estava falando de mim. Afinal, não fui eu essa pessoa todos esses anos. Eu já me preparava para subir ao palco e compartilhar esse momento de glória com ele. Mas Ricardo não estava olhando para mim. Seu olhar estava fixo em um canto do palco. "Isadora, por aqui, por favor." Era uma voz terna que eu nunca tinha ouvido antes. De trás do palco, uma jovem apareceu. Era Isadora Fontes, uma nova funcionária que havia se juntado à equipe de marketing há pouco mais de 1 ano. Ela usava um vestido branco para gestantes, largo, mas que não conseguia esconder sua barriga visivelmente grande. Havia timidez em seu rosto, mas em seus olhos, um orgulho inegável brilhava. Quando ela se aproximou de Ricardo, meu marido estendeu a mão para ajudá-la com uma naturalidade espantosa. Um gesto tão terno e íntimo. Ele entregou a ela um buquê de rosas vermelhas, minhas flores favoritas. O tempo parecia ter parado. A música suave que tocava de repente se tornou estridente e um burburinho começou a se espalhar. No começo, eram sussurros, mas logo se transformaram em um zumbido incontrolável, como um enxame de marimbondos. Centenas de olhares se voltaram para mim. Olhares de curiosidade, de pena e, acima de tudo, de compaixão. Esses olhares doíam mais que 1000 insultos. Senti meu rosto queimar. Minha garganta secou
e o sorriso congelou em meus lábios. Lá estava eu, no centro das atenções, transformada não na protagonista da minha gloriosa festa, mas no espetáculo mais miserável. Ricardo não precisou dizer mais nada. Seu gesto, a barriga de Isadora, tudo era uma declaração pública. Na frente de todos, ele havia proclamado seu caso, sua traição e minha humilhação pública. No exato momento em que nosso filho espiritual abria as asas para voar, a família que eu havia construído com todo o meu coração se despedaçava diante dos meus olhos. O primeiro sentimento que me invadiu não foi a dor, mas um vazio que gelou meu corpo. Todos os sons ao meu redor desapareceram, e a única coisa que eu via com clareza era a imagem de Ricardo e Isadora, juntos sob os holofotes do palco. Eles formavam um belo casal, o empresário de sucesso e a jovem e bela mulher que carregava o seu filho. E eu, a esposa que havia passado com ele os anos mais difíceis, havia me tornado em um instante um obstáculo velho e incômodo, uma sobra. O murmúrio aumentava. Pobre Amanda, que coisa terrível! Quem diria? Então era isso. As frases soltas que chegavam aos meus ouvidos apunhalavam meu orgulho como adagas. Na mesa de honra, a mãe de Ricardo, a senhora Elsa, me olhava com uma mistura de satisfação e desdém. Ela nunca gostou de mim. Sempre reclamava que eu era forte demais e que dominava o filho dela. Naquele momento, ela devia estar imensamente satisfeita. Respirei fundo e endireitei a postura. Eu não podia desmoronar. Pelo menos não aqui. Não agora. Eu era a Amanda Carvalho, a filha da grande Dona Lúcia, uma mulher que nunca aprendeu a abaixar a cabeça diante de nenhuma adversidade. Apertei com força a bolsa de mão que eu carregava. A dor física das unhas cravando na minha palma me ajudou a recuperar a compostura. Olhei fixamente para o palco, para Ricardo, que tentava evitar meu olhar, e então fiz algo que ninguém esperava. Caminhei lentamente em direção ao palco. Meus passos eram firmes, sem um único traço de hesitação. Um silêncio estranho tomou conta do salão, enquanto a seda do meu vestido roçava o chão. Todos prendiam a respiração, observando o que eu ia fazer. Ricardo e Isadora estavam visivelmente confusos. Minha sogra franziu a testa com uma expressão de cautela. Subi ao palco e me posicionei bem ao lado de Ricardo. Então, peguei o microfone das mãos do atônito apresentador. Virei-me para os convidados e esbocei um sorriso sereno. Um sorriso que eu jamais teria imaginado ser capaz de dar em um momento como aquele. Boa noite, distintos convidados. Minha voz soou clara e tranquila. Eu sou Amanda Carvalho, esposa do presidente Ricardo Alves, cofundadora e acionista majoritária da Inovatec. Fiz uma pausa, percorrendo o salão com o olhar lentamente. Vi claramente o espanto em seus olhos. Gostaria de expressar meu mais sincero agradecimento a todos os nossos parceiros e convidados que estão aqui hoje para celebrar nosso sucesso. O triunfo da Inovatec só foi possível graças à confiança e ao apoio de todos vocês. Virei-me para Ricardo, que estava pálido e rígido. Também quero agradecer ao meu marido por seu comovente discurso. Ele sempre foi um homem talentoso e apaixonado. Em seguida, meu olhar se dirigiu aos investidores, especialmente aos do Grupo Fênix, liderado pela minha mãe, Dona Lúcia. Minha voz se tornou firme. No entanto, à luz dos acontecimentos recentes, como acionista majoritária e responsável pela estratégia de desenvolvimento da empresa, considero que chegou a hora de reavaliar seriamente a ética de gestão da nossa alta direção. Um silêncio pesado esmagou o salão. Então, continuei, enfatizando cada palavra. Portanto, solicitarei oficialmente a minha mãe, a presidente do Grupo Fênix, a senhora Lúcia Carvalho,
que suspenda provisoriamente todos os planos de investimento adicionais na Inovatec. Precisamos de tempo para realizar uma reavaliação completa. Porque, se uma empresa deseja um crescimento sustentável, a base moral deve ser o valor primordial a ser considerado. Ao terminar, larguei o microfone em silêncio. Fiz uma última reverência aos convidados e desci do palco com a cabeça erguida. Senti o olhar atônito de Ricardo, o rosto da minha sogra azul de raiva e a expressão perdida de Isadora, que não estava entendendo nada. A festa gloriosa deles havia se despedaçado. Não gritei, nem fiz um escândalo. Simplesmente usei minha posição para devolver a humilhação que eles haviam me infligido. Essa era a forma de contra-atacar de uma mulher que não permite que ninguém pise em sua dignidade. Saí do hotel sem olhar para trás. Não queria ver o caos que eu deixava para trás. Só queria fugir daquele espaço sufocante, dos olhares curiosos e dos sussurros. Eu mesma dirigi. Minhas mãos, agarradas ao volante, estavam brancas de tanta tensão. As lágrimas que eu havia segurado a noite toda finalmente jorraram, escorrendo pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de fraqueza. Eram lágrimas de injustiça e dor. Não fui para a casa que eu compartilhava com Ricardo. Aquele lugar tinha se tornado estranho. Dirigi direto para a casa da minha mãe, o único lugar no mundo onde, não importa quão fracassada ou quebrada eu estivesse, eu sempre seria bem-vinda. A mansão da minha mãe ficava em um jardim tranquilo, longe do barulho da cidade. Assim que viu meu carro, o mordomo se apressou para abrir a porta. Minha mãe, a presidente Lúcia Carvalho, parecia estar me esperando. Ela estava na porta. Apesar de sua figura pequena, ela exalava uma dignidade imponente. Sem perguntar nada, ela simplesmente me abraçou. "Você está em casa. Isso é o que importa, minha filha", disse com uma voz calorosa, dando tapinhas suaves nas minhas costas. Um único abraço, uma simples frase da minha mãe, e todas as minhas barreiras desmoronaram. Chorei como uma criança, soltando toda a dor e amargura que eu tinha reprimido. Minha mãe me deixou chorar o quanto eu precisasse, acariciando meu cabelo suavemente. Ela sabia que eu precisava daquele momento. Quando finalmente me acalmei, ela me levou para a sala e me serviu uma xícara de chá de camomila quente. "Você se saiu bem", disse minha mãe, com um olhar que misturava compaixão e orgulho. "Eles me contaram tudo. A maneira como você se comportou no palco foi admirável. Você não deixou que eles a humilhassem. Mas, mãe, dói tanto. Eu não entendo por que ele fez isso comigo. 10 anos de relacionamento, 5 anos construindo uma empresa juntos. Tudo isso vale menos do que uma mulher que ele conhece há apenas 1 ano." Minha mãe suspirou e segurou minha mão. "Filha, quando o coração de um homem muda, ele se torna cruel assim. A culpa não é sua. Você fez tudo o que podia como esposa. Você simplesmente confiou na pessoa errada. Mas não se preocupe, a mamãe está aqui. Mesmo que o céu caia, nós duas, juntas, vamos superar isso." A firmeza da minha mãe foi como um bálsamo que acalmou meu coração agitado pouco a pouco. Ficamos sentadas em silêncio, mas eu sentia uma conexão profunda entre nós. Minha mãe não era apenas uma mãe. Ela era minha amiga, minha mentora e o pilar mais sólido da minha vida. Nesse exato momento, a campainha tocou. Era João, meu leal assistente. Ele estava comigo desde o início da empresa e era a pessoa em quem eu mais confiava. Seu rosto estava cheio de preocupação. "Senhora Carvalho, a senhora não atendia o telefone. Então eu vim até aqui", disse ele com urgência. "Lamento a intromissão, mas há algo importante que preciso informá-la imediatamente." "O que aconteceu?" perguntei, invadida por um mau pressentimento. João abriu sua maleta e tirou um maço de papéis. "Senhora, ultimamente houve muitos movimentos estranhos
nos fluxos de caixa da empresa. Vários pagamentos de grandes somas foram feitos a uma empresa chamada Gestão Avançada SL. Eu investiguei e descobri que essa empresa foi fundada há apenas alguns meses e seu diretor não é outro senão o primo da mãe do Sr. Alves. Minha mãe e eu nos entreolhamos com horror. João continuou com a voz preocupada. Parece que eles estão criando contratos fantasmas para desviar fundos da Inovatec. As quantias não são pequenas, senhora. E eu também descobri que o Sr. Alves se reuniu várias vezes com seu advogado pessoal no mês passado. Cada palavra de João era como um martelo na minha cabeça. Essa traição era muito mais cruel do que eu havia imaginado. Ricardo não estava apenas me traindo. Ele e a mãe dele estavam conspirando para ficar com toda a empresa e me deixar na rua, de mãos vazias. A festa daquela noite não foi apenas um show para apresentar a amante. Foi o sinal de largada para um plano meticulosamente preparado. Quando João terminou de falar, um silêncio profundo se instalou na sala, quebrado apenas pelo tic-tac rítmico do relógio de parede. Minha mãe ficou chocada por um momento, mas logo recuperou a calma de uma empresária experiente. Ela pegou os papéis da mão de João, colocou seus óculos de leitura e começou a examiná-los, página por página. "Ricardo, e essa mulher?", disse minha mãe com a voz gelada, rangendo os dentes. Eles cruzaram uma linha que não deviam. Eu me sentei ali, sentindo como se estivesse caindo em um abismo sem fundo. Antes que a ferida da traição emocional pudesse sequer começar a cicatrizar, sobrepunha-se a dor de ter sido enganada no negócio ao qual eu havia dedicado toda a minha paixão. Pensei que o coração de Ricardo simplesmente havia mudado, que ele estava temporariamente cego por algo novo. Mas não. Isso era uma conspiração calculada. Eles queriam roubar tudo de mim, não apenas meu marido e meu lar, mas também meu esforço, minha inteligência e minha honra. João continuou a informar sobre o que havia investigado em segredo. A empresa Gestão Avançada SL era uma empresa fantasma sem atividade comercial real. Os contratos de consultoria que a Inovatec havia assinado com ela eram todos fraudulentos e as cláusulas eram propositalmente ambíguas. Nos últimos 3 meses, a quantia transferida já chegava a... E não é só isso, senhora. João hesitou por um momento antes de tirar outro papel de sua maleta. Este é um rascunho do acordo de divórcio que eu vi por acaso no computador do escritório do advogado do Sr. Alves quando fui pegar alguns documentos. Eu tirei uma foto. Com as mãos trêmulas, peguei o papel. Era um acordo de divórcio unilateral. Nele, Ricardo me culpava por tudo. Dizia que eu havia me concentrado apenas nos negócios, negligenciando o lar e não cumprindo minhas obrigações como esposa. Mas a parte mais cruel era a relativa à divisão de bens. Todas as ações da Inovatec pertenceriam a ele, com o argumento de que ele era o fundador principal e quem havia contribuído com a tecnologia-chave. E eu teria que assumir todas as dívidas da empresa, incluindo as dívidas fantasmas que eles haviam criado por meio da consultoria deles. Se eu assinasse aquele documento, não apenas ficaria na ruína, mas acabaria com uma dívida gigantesca. Eu soltei uma gargalhada, uma risada seca e amarga. Então, anos de casamento foram finalmente avaliados em uma folha de papel cheia de traição e malícia. Aos olhos de Ricardo e sua mãe, eu não havia sido mais do que uma ferramenta, um trampolim para chegar ao topo da glória. E uma vez que o objetivo fosse alcançado, eles estavam prontos para me descartar sem a menor hesitação. Eles estão tentando apagar até mesmo qualquer rastro da sua contribuição para a base tecnológica da empresa, acrescentou João com a voz indignada. Eles contrataram outra equipe para reescrever alguns módulos importantes para poderem provar que a ideia foi unicamente do Sr. Alves, desde o início.
Ao ouvir isso, eu já não conseguia mais chorar. A dor se transformou em uma chama de raiva que ardia silenciosamente em meu peito. Essa base tecnológica era o trabalho da minha vida. A ideia de um sistema de gestão empresarial inteligente e flexível foi minha. Ela nasceu da minha experiência trabalhando em Nova York. Ricardo apenas a implementou tecnicamente, e agora ele pretendia roubar todo o meu mérito. Minha mãe bateu na pilha de documentos sobre a mesa. "Chega!" disse ela com firmeza. "Não podemos ficar de braços cruzados enquanto eles fazem isso conosco. Amanda, você tem que se levantar e lutar, não para se agarrar a um homem que não vale nada, mas para defender sua honra e o que lhe pertence. Eu estarei ao seu lado." O olhar decidido da minha mãe me deu uma força imensa. Sim, eu não podia desmoronar. Eu tinha que lutar por mim mesma, pelos anos de juventude que eu havia sacrificado, e para que esses traidores pagassem por suas ações. Essa batalha não seria fácil, mas eu sabia que não estava sozinha. Eu tinha minha mãe, João, e a verdade estava do meu lado. Na manhã seguinte, não perdemos nem um minuto. Minha mãe ligou para uma velha amiga da família, a advogada doutora Helena. Ela não era uma daquelas advogadas midiáticas que aparecem na imprensa, mas no mundo jurídico, ela era respeitada por sua integridade e sua vasta experiência em litígios econômicos complexos. Seu escritório, longe da ostentação dos grandes escritórios, ficava em uma rua tranquila e discreta, em um bairro elegante de São Paulo. Doutora Helena era uma mulher de uns 60 anos, com os cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um olhar inteligente por trás de seus óculos. Ela nos recebeu com uma infusão de camomila. Enquanto eu explicava tudo, do teatro da festa às provas que João havia reunido, ela ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando eu terminei, ela finalmente falou com uma voz suave, mas potente. "Amanda, sinto muito por tudo que você teve que passar. Mas no meio do ruim, há uma boa notícia. A precipitação e a cara de pau deles na festa foram um erro fatal. Graças a isso, ganhamos tempo para nos preparar." Ela pegou a foto do acordo de divórcio que João havia conseguido e leu cada cláusula com atenção. "Um acordo ganancioso e estúpido", ela sentenciou. "Eles subestimaram você e sua mãe. Pensaram que, com a pressão psicológica da amante e da gravidez, você desmoronaria e assinaria qualquer coisa. Mas eles estavam errados. Helena, eu confio este caso a você completamente. Eu não posso permitir que eles façam isso com minha filha", disse minha mãe. A advogada assentiu. "Não se preocupe, Lúcia. Este não é um simples caso de divórcio. É uma disputa patrimonial com indícios de fraude e desvio de dinheiro. Não vamos nos deixar arrastar para a batalha emocional do adultério. Esse assunto só será usado como prova da ruptura irreparável do casamento e da desonestidade de Ricardo. Nosso foco estará em outro lugar." Ela me olhou fixamente com seus olhos aguçados. "Amanda, a partir de agora, devemos traçar uma estratégia legal clara. Primeiro, vamos nos concentrar em provar que sua contribuição para a fundação e o desenvolvimento da Inovatec não foi apenas financeira, mas, o mais importante, de propriedade intelectual, a ideia e a tecnologia central." Ela continuou explicando. "Devemos reunir todas as provas, por menores que pareçam, e-mails trocando as primeiras ideias, rascunhos, anotações em cadernos e testemunhos de antigos colegas que presenciaram seu trabalho desde o início. Tudo isso serão nossas armas." Ela levantou 2 dedos. "Segundo, vamos atacar o desvio de fundos deles. O fato de o João ter encontrado essa empresa fantasma é um grande acerto. Agora, precisamos cavar mais fundo, rastrear o fluxo do dinheiro. Isso vai provar que Ricardo e a mãe dele agiram de forma opaca
e prejudicaram deliberadamente os outros acionistas, incluindo você. Ao ouvir a análise clara e estratégica da advogada Helena, minha mente confusa começou a clarear. Eu não me sentia mais perdida ou sozinha. Sabia que tinha encontrado a pessoa certa para confiar. Ok, advogada. Minha voz soou muito mais firme. Farei o que a senhora disser. Eu vou procurar todos os meus antigos arquivos. Ótimo. A advogada sorriu gentilmente. Lembre-se que a lei está do lado da justiça. Essa luta pode ser longa e cansativa, mas se formos persistentes e reunirmos provas suficientes, a justiça prevalecerá. Transforme sua dor em força, Amanda. A reunião com a doutora Helena me deu uma nova energia. Eu não era mais a heroína trágica da minha própria história. Eu seria uma guerreira, lutando para recuperar o que era meu por direito. O primeiro passo era enfrentar o passado e voltar para aquele lugar que uma vez foi meu lar para encontrar as peças necessárias para a guerra que se aproximava. 2 dias depois de me reunir com a advogada Helena, decidi voltar para a casa que eu tinha chamado de nosso lar com Ricardo. Meu coração estava pesado, cheio de emoções conflitantes. Este lugar continha as memórias de 10 anos de amor e vida conjugal. Cada canto, cada móvel, eu havia escolhido e colocado eu mesma. Pensei que viveria aqui a vida toda, que envelheceria com Ricardo em nosso pequeno jardim. Mas agora, cada passo que eu dava nesta casa era doloroso e amargo, como caminhar sobre cacos de vidro. Eu escolhi de propósito 1h do meio-dia, quando sabia que Ricardo estaria no escritório. Eu não queria encontrá-lo. Só queria pegar minhas coisas em silêncio e ir embora. Fui direto para o escritório que nós compartilhávamos, onde eu guardava os documentos mais importantes. A sala ainda estava arrumada, mas o ar era estranhamente frio. A foto do nosso casamento sobre a escrivaninha, de repente, parecia uma cruel zombaria. Comecei a procurar. Eu procurei em velhos arquivos, abri caixas empoeiradas no alto dos armários e finalmente encontrei. Um velho caderno de capa de couro marrom guardado em uma caixa de madeira. Era o caderno que eu usava quando estava em Nova York, onde eu tinha anotado ideias espontâneas, os primeiros rascunhos de um software inovador de gestão empresarial. As páginas estavam amareladas e minha caligrafia tinha desbotado em alguns lugares, mas os diagramas da arquitetura do sistema, as anotações sobre os algoritmos-chave, ainda estavam claros. Esta era a alma da Inovatec, a prova irrefutável da minha contribuição. Com o caderno em minhas mãos, senti que estava recuperando parte da força que eu havia perdido. Guardei o caderno com cuidado e vários pendrives com material relacionado na minha bolsa. Justo quando eu me preparava para ir, a porta se abriu de repente. Ricardo estava lá, paralisado ao me ver. Ele provavelmente não esperava meu retorno. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou com uma voz ligeiramente desconfiada. "Eu vim pegar minhas coisas", respondi com calma, tentando não demonstrar nenhuma emoção. Ricardo olhou para a bolsa que eu estava carregando e uma sombra de inquietação cruzou seus olhos. Ele entrou na sala e fechou a porta com força. "Amanda, precisamos conversar. Por favor, não complique mais as coisas. O que aconteceu na festa foi um erro, mas você também não deveria ter agido assim. Você sabe o dano que você causou à empresa?" Eu soltei uma gargalhada, uma risada fria. "Eu causei dano à empresa? E você pensou na empresa quando planejou com sua mãe desviar os fundos dela? Pensou nos nossos anos juntos, no meu esforço quando preparou um acordo de divórcio para me deixar na ruína e com dívidas?" O rosto de Ricardo mudou. Ele não imaginava que eu soubesse de tudo isso. "De que besteiras você está falando? Quem te disse isso?" "Não importa quem me disse. O importante é que é a verdade. Ricardo, pare de fingir.
Eu também estou cansada. Olhei diretamente nos seus olhos. Esses olhos que eu uma vez amei tanto. Agora, eu só via neles mentira e cálculo. Eu te amei e confiei em você incondicionalmente. Eu larguei tudo para voltar para cá e construir um negócio com você. E como você me pagou? Com traição e uma conspiração cruel. Ricardo, desconcertado, se aproximou e tentou segurar minha mão. Amanda, me escute. Não é como você pensa. O que aconteceu com a Isadora foi um erro. Eu ainda te amo. Nós podemos começar de novo. Retire a solicitação que você fez ao grupo de investimento. Não vamos jogar todo o nosso esforço fora. Eu afastei a mão dele com um tapa e dei um passo para trás. As palavras dele agora me davam nojo. Começar de novo? Ricardo, você me acha idiota. O seu amor é tão barato assim. E a criança que essa mulher carrega na barriga dela? O que você vai fazer com ela? Ou para você, tudo é um erro que você pode simplesmente descartar quando as coisas ficam contra você? Eu não vim aqui hoje para ouvir suas desculpas nem para implorar. Eu disse com firmeza. Eu vim para recuperar o que é meu e para você saber que eu jamais assinarei nenhum acordo de divórcio injusto. Eu vou lutar até o fim para defender minha honra e meu trabalho na Inovatec. Já que você e sua mãe começaram isso, se preparem para arcar com as consequências. Depois de dizer isso, não dei a ele a oportunidade de responder. Eu me virei, abri a porta e saí. Eu ouvia Ricardo gritar meu nome nas minhas costas, mas não parei. Esse confronto me serviu para cortar completamente o último resquício de sentimento que restava em mim. Não havia mais amor, nem mais esperança. Só restava um caminho pela frente, o caminho para a justiça. Ao sair daquela casa, me senti muito mais leve. O confronto com Ricardo tinha sido doloroso, mas necessário. Ele me ajudou a romper completamente com o passado e a me concentrar no futuro. Não havia mais tempo para a tristeza. As provas que eu tinha encontrado eram um bom começo, mas como a advogada Helena havia dito, a guerra seria longa e difícil. Nos dias seguintes, João e eu trabalhamos sem parar. Organizamos sistematicamente a informação e procuramos mais testemunhas que pudessem corroborar meu papel nos primeiros dias da Inovatec. No entanto, logo percebi que me concentrar apenas em recuperar o que eu havia perdido na Inovatec era uma luta passiva. Ricardo e a mãe dele ainda tinham o controle da gestão. Eles podiam me sabotar de 1000 maneiras. Eu precisava de algo meu, uma base sólida sobre a qual eu pudesse me manter firme, independentemente do resultado do litígio. A ideia de fundar uma nova empresa começou a germinar na minha mente, não por vingança, nem para competir diretamente com a Inovatec, mas para provar meu próprio valor. Eu queria mostrar a todos que, sem Ricardo, sem a Inovatec, esta Amanda Carvalho ainda podia criar um produto tecnológico excelente, até mesmo superior. A base tecnológica que eu havia criado para a Inovatec, eu confiava que poderia reconstruir uma versão muito melhor e mais moderna. Contei a ideia para a minha mãe. Depois de pensar por um momento, ela me deu seu apoio incondicional. Isso mesmo, minha filha. Essa é a atitude de alguém com coragem. Em vez de lutar para recuperar uma casa velha, construa o seu próprio castelo novo. Você se preocupe apenas em trabalhar. Eu cuido do capital. O apoio da minha mãe foi a minha maior força, mas eu sabia que com ideias e capital não era o suficiente. Eu precisava de parceiros, talento técnico. Então, eu pensei no Bernardo. Bernardo tinha sido colega de universidade do Ricardo e meu. Antes, nós três costumávamos sair juntos. Bernardo era gentil, estudioso e muito inteligente. Mas ao contrário do extrovertido e sociável Ricardo, ele era bastante reservado. Eu sabia que ele gostava de mim, mas ele nunca expressou isso em palavras. Ele simplesmente cuidava de mim em silêncio. Depois que nos formamos,
Ricardo e eu começamos a namorar, e Bernardo foi estudar no exterior e trabalhar lá fora. Há alguns anos, ouvi dizer que ele havia voltado para o Brasil e tinha se tornado um conhecido investidor de capital de risco no setor de tecnologia. Eu hesitei por um momento, mas decidi ligar para o Bernardo. Foi um pouco estranho entrar em contato com ele depois de tanto tempo, mas a voz calorosa e familiar dele do outro lado do telefone dissipou todas as minhas preocupações. Amanda, quanto tempo? Como você está? Estou bem. Bernardo, eu não estou te incomodando. Incomodando? Que nada. Eu fico muito feliz que você tenha me ligado. Mas aconteceu alguma coisa? Sua voz não parece muito bem. A sensibilidade de Bernardo me tocou. Eu me enchi de coragem e expliquei brevemente minha situação e meus planos de fundar uma nova empresa. Eu não exagerei a dor nem reclamei. Expus tudo com calma, como se fosse um plano de negócios. Bernardo ouviu em silêncio até o fim. Eu estava preparada para receber consolo, ou, no pior dos casos, compaixão. Mas o que ele disse me surpreendeu. Eu estava esperando por este dia, Amanda, o dia em que você sairia da sombra da Inovatec e brilharia por si mesma. Sua voz estava cheia de sinceridade. Seu talento é muito maior do que o que você está fazendo lá. Eu falo sério, Amanda, continuou Bernardo. Eu sempre segui a trajetória da Inovatec. Eu sabia que a base dela partiu de uma ideia sua. Ricardo é um programador excelente, mas a que tem a visão estratégica é você. A decisão de se tornar independente será a melhor decisão da sua vida. Me diga o que você precisa. Eu vou te apoiar, não apenas como amigo, mas também como investidor. Eu confio em você, Amanda. As palavras de Bernardo foram como um jato de água fresca que regou a minha alma ressecada. Pela primeira vez desde o incidente, um homem me valorizava pelo meu talento e pelo meu verdadeiro valor, não pelo prisma de uma esposa traída. A ligação com Bernardo fortaleceu ainda mais minha determinação. Eu sabia que tinha encontrado meu primeiro aliado na árdua nova jornada que se abria diante de mim. Depois da ligação com Bernardo, tudo se moveu rapidamente. Bernardo não era um homem de apenas palavras. Ele organizou uma reunião imediatamente e me apresentou a uma equipe de jovens engenheiros recém-formados, com currículos brilhantes de uma prestigiosa universidade politécnica. Eles eram jovens, cheios de paixão, inteligência e um desejo ardente de participar de um projeto com uma grande visão. Quando eu lhes apresentei minha ideia de uma plataforma de gestão empresarial de nova geração, mais inteligente e flexível, aplicando as últimas tecnologias como a inteligência artificial, seus olhos brilharam. Eles ficaram fascinados pela minha visão e pela confiança de uma mulher que havia superado a adversidade. Depois de várias reuniões, nós nos conectamos. Nasceu a Sinergia Tech, um nome que guardava todas as minhas esperanças e minha determinação. A sinergia de uma nova geração de tecnologia. Nós alugamos um pequeno escritório, não luxuoso, mas bem equipado e cheio de luz do sol. Os jovens e eu trabalhamos juntos dia e noite. O ambiente na Sinergia Tech era completamente diferente do dos últimos anos na Inovatec. Aqui não havia lutas internas nem cálculos, apenas paixão pela tecnologia e trabalho em equipe. Eu me senti como se tivesse voltado para o início da minha carreira, mas desta vez eu era muito mais dona do meu destino e mais forte. No meio desse progresso, uma visita inesperada me encontrou. Era Isadora. Ela me marcou em um café tranquilo. Ela parecia muito mais abatida do que quando apareceu espetacularmente na festa. Sua barriga grande estava maior e seus movimentos pareciam pesados. Ela tinha perdido sua antiga arrogância e desafio. Em seu lugar, só restava um rosto lastimável, com os olhos cheios de lágrimas. Amanda. Ela começou com a voz trêmula.
Eu sei que não tenho o direito de falar com você. Eu sei que eu errei, mas por favor, eu te imploro. Você não poderia deixar o Ricardo em paz? Eu mexi meu café em silêncio, esperando para ver que tipo de teatro ela ia encenar. Isadora desabou a chorar. O Ricardo está passando por um momento muito difícil. Desde que você anunciou a retirada do investimento, a empresa está em crise e os sócios nos olham com desconfiança. A mãe dele o pressiona todos os dias. Ele perdeu vários quilos. Eu entendo que você esteja brava, mas vocês foram um casal por 10 anos. Levar as coisas a esse extremo é empurrá-lo para o abismo. Ela acariciou a barriga e acrescentou: E tenho meu filho. Esta criança não tem culpa de nada. Eu só quero que meu filho nasça em uma família completa, com o pai dele. Por favor, eu te imploro, retire a queixa e não faça isso se tornar algo maior. Nós te daremos a compensação que você pedir. Eu vou falar com o Ricardo. Por favor, deixe pra lá. Ao ouvir isso, um sorriso irônico escapou de mim. Por quem ela me achava? Uma mulher cujo silêncio pode ser comprado com dinheiro? Ela e Ricardo tinham me humilhado publicamente e conspirado para roubar tudo de mim. E agora ela vinha me dar um sermão sobre justiça e uma criança inocente? Eu larguei a xícara de café e olhei diretamente nos olhos dela. Você terminou? Minha voz era tão calma que até eu mesma me surpreendi. Isadora pareceu desconcertada com minha reação. Primeiro, eu disse, enfatizando cada palavra. O problema entre Ricardo e eu não é mais uma questão emocional de um triângulo amoroso. É um assunto de negócios ilegais. Ele e a mãe dele tentaram cometer fraude e desviar fundos. Isso é um crime, e os crimes devem ser punidos. Eles não têm nada a ver com você ou com seu filho. Segundo, não use seu filho como escudo. Se você realmente tivesse pensado nele, para começar, você não teria se intrometido na família de outra pessoa e não teria sido cúmplice das ações ruins deles. A criança não tem culpa, mas os adultos devem assumir a responsabilidade por seus atos. E por último, eu me levantei da cadeira. Vá e diga a Ricardo que eu não preciso do dinheiro dele. O que eu preciso é de justiça e que eu não vou desistir. Se você realmente quer que seu filho tenha um pai, aconselhe-o a enfrentar a verdade e assumir sua responsabilidade perante a lei. Será o melhor para a criança. Sem esperar a resposta dela, eu me virei e saí. Eu sabia que nas minhas costas, o rosto lastimável dela teria se contorcido de raiva. Mas eu não me importava. No caminho que eu agora percorria, não havia lugar para a fraqueza nem para a compaixão inútil. A verdadeira guerra só tinha acabado de começar. Algumas semanas depois do encontro com Isadora, assim como a advogada Helena previu, Ricardo contra-atacou. Mas ele não recorreu ao diálogo ou à negociação, mas a um método muito mais rasteiro e mesquinho. Uma manhã, eu recebi uma intimação do tribunal. Ricardo, na qualidade de presidente da Inovatec, havia me processado. A acusação: violação de segredos comerciais e roubo de propriedade intelectual. A ação, com várias páginas, afirmava em um tom categórico que, após deixar a empresa, eu havia usado segredos tecnológicos-chave da Inovatec para fundar a Sinergia Tech, causando com isso um grave prejuízo à empresa. Eles exigiam o encerramento imediato das operações da Sinergia Tech e uma indenização por danos de uma quantia astronômica. Era uma clara inversão do ônus da prova, uma tentativa de manchar minha honra e esmagar minha nova empresa antes que ela pudesse decolar. Ao saber da notícia, os jovens engenheiros da Sinergia Tech não puderam evitar a inquietação. Eles temiam pelo futuro da empresa e por se envolverem em um litígio longo e caro. Eu entendi a preocupação deles, mas em vez de me mostrar vacilante, convoquei uma reunião com toda a equipe. Não se preocupem,
Eu disse a todos com a voz firme. Isso não é mais do que uma tática suja da parte deles. A base tecnológica que nós estamos criando na Sinergia Tech é completamente nova, baseada em ideias e em uma arquitetura muito mais avançadas que as da Inovatec. A verdade e a justiça estão do nosso lado. O que nós devemos fazer agora é nos concentrarmos no nosso trabalho e desenvolver o melhor produto possível. De todos os assuntos legais, eu cuidarei. Minha calma os tranquilizou. Em seguida, eu fui com a ação para o escritório da advogada Helena. Contrariando minha preocupação, ela deu uma olhada rápida nos papéis e sorriu. Ele cavou a própria cova, ela disse. Esta é a oportunidade que nós estávamos esperando. Em uma situação em que nós deveríamos ter processado eles mesmos criaram o cenário legal para nós apresentarmos todas as nossas provas. Esse Ricardo, mimado pela mãe dele, é um completo idiota. Sob a direção da advogada Helena, nós preparamos rapidamente a contestação à ação. Não apenas refutamos as acusações infundadas de Ricardo, mas apresentamos provas claras que demonstravam minha autoria. O velho caderno que eu havia encontrado se tornou a prova mais importante. Nós fotocopiamos e autenticamos cada uma de suas páginas, cada diagrama de arquitetura, e apresentamos ao tribunal. A cronologia era evidente em comparação com a data de fundação da Inovatec. Nós também tínhamos os e-mails de mais de 5 anos atrás, da época em que Ricardo e eu trocávamos as primeiras ideias. Neles, ficava claro que eu propunha e concebia as diretrizes principais. Além disso, a advogada Helena entrou em contato com 2 engenheiros que haviam deixado a Inovatec. Eles tinham trabalhado lá desde o início. Eles tinham me visto passar noites em claro corrigindo erros com eles e me ouviram explicar a visão do produto. No começo, eles hesitaram um pouco, mas minha sinceridade e as garantias legais da advogada os convenceram a testemunhar. A primeira audiência de conciliação foi realizada em um clima de grande tensão. Ricardo e seu advogado, com uma atitude muito arrogante, apresentaram documentos que supostamente demonstravam a singularidade da tecnologia da Inovatec. Mas quando a advogada Helena começou a mostrar nossas provas, uma por uma, o rosto de Ricardo começou a mudar. Ele ficou atônito ao ver as cópias do meu caderno e empalideceu quando a advogada citou os antigos e-mails. Quando os 2 antigos colegas apareceram, a confiança de Ricardo desmoronou completamente. Ele não soube responder adequadamente às perguntas do juiz e gaguejou. A ação de Ricardo, longe de me afundar, se tornou um golpe fatal para a reputação dele e a credibilidade da Inovatec. No setor tecnológico, começaram a circular rumores sobre a ação mesquinha dele e seu tratamento cruel para com uma cofundadora. No mercado de ações não cotizado, as ações da Inovatec começaram a cair. Nesta guerra silenciosa, eu havia ganhado o primeiro assalto de forma esmagadora. A derrota no litígio por difamação enfureceu ainda mais Ricardo e a mãe dele. Eles perceberam que não podiam me vencer pela via legal, então começaram a recorrer a métodos mais sombrios e sujos. O objetivo deles agora eram os elos-chave na nossa coleta de provas, especialmente as testemunhas que conheciam bem as irregularidades da Inovatec. João, com sua diligência e seus contatos, localizou uma figura-chave, o Sr. Castro, ex-chefe de contabilidade da Inovatec. O Sr. Castro havia trabalhado na empresa por 3 anos e a tinha deixado repentinamente há uns 6 meses, logo depois que as transações suspeitas com a gestão avançada SL começaram. João estava convencido de que ele havia saído para não se envolver em assuntos obscuros e que possuía provas importantes. Convencer o Sr. Castro não foi fácil. Ele era um homem de meia-idade, de caráter pacífico, que só queria viver uma vida tranquila com sua esposa
e seus 2 filhos pequenos. Quando João foi à casa dele, ele no começo se recusou categoricamente, dizendo que não sabia de nada. Ele temia represálias e se preocupava que sua família sofresse danos. Senhor João, por favor, entenda minha situação, disse o Sr. Castro com a voz ansiosa. A Sra. Elsa não é uma pessoa com quem se pode brincar. Eu tenho esposa e filhos. Eu não quero me envolver nisso. Sabendo que não podíamos forçá-lo, eu pedi a João que se aproximasse dele aos poucos, construindo uma relação de confiança, às vezes como um amigo que se interessa por seu bem-estar. Pouco a pouco, graças à sinceridade de João, e talvez à sua própria consciência, o Sr. Castro começou a vazar informações. Ele confirmou que todos os contratos com a Gestão Avançada SL tinham sido arranjados por ordem da Sra. Elsa para desviar dinheiro. Ele também conhecia muitos outros casos de evasão de impostos e de inflar despesas na empresa. Mas, justo quando nós pensávamos que tínhamos convencido o Sr. Castro a cooperar, a Sra. Elsa agiu. Ela não o ameaçou diretamente, mas usou um método mais sutil. A esposa do Sr. Castro, que trabalhava como professora em uma escola particular, de repente começou a ser assediada pela direção por motivos absurdos. O filho mais velho deles, estudante do ensino médio, foi cercado e provocado um dia por alguns valentões no caminho para casa. Felizmente, as pessoas ao redor intervieram a tempo e nada de grave aconteceu. Esses incidentes não tiveram consequências sérias, mas foram um aviso claro. O Sr. Castro entrou em pânico. Ele ligou para João com a voz trêmula. Senhor João, por favor, deixem minha família em paz. Eu não posso mais ajudar a senhora Amanda. Se eles quiserem, eu não sei o que pode acontecer com a minha família. Quando João me contou o que havia acontecido, meu coração se partiu. A raiva que eu sentia por aquela gente desprezível era 10 vezes menor que o remorso que eu sentia pela família do Sr. Castro. Eu não podia colocar uma família inocente em perigo por causa da minha luta. Deixe para lá, João, eu disse. Não vamos mais pressioná-lo. A segurança da família dele é o mais importante. Nós vamos procurar outra maneira. Embora tenha sido uma decepção, nós não tivemos outra escolha a não ser abandonar temporariamente essa via. Ao perder uma testemunha-chave, nossa investigação parecia ter chegado a um beco sem saída e as dificuldades se acumulavam. Eu percebi que essa luta era muito mais dura do que eu havia pensado. Meus inimigos não só tinham dinheiro e poder, mas também não hesitavam em usar os meios mais cruéis para alcançar seus objetivos. Ao me ver um pouco desanimada por causa do Sr. Castro, minha mãe me chamou uma noite para o seu escritório. Ela preparou um chá de crisântemo, e o seu aroma suave me relaxou. No que você está pensando? Ela perguntou com ternura, deixando uma xícara na minha frente. Eu estou exausta, mãe. Eles são muito cruéis. Eu não quero que pessoas inocentes sofram por minha causa. Minha mãe suspirou e olhou pela janela para o jardim mergulhado na escuridão. Filha, nos negócios, assim como na vida, não há guerra sem perdas, mas nós temos que conhecer nossos limites. A decisão de não pressionar mais o Sr. Castro é a correta, mas isso não significa que nós vamos desistir. Para vencer seu inimigo, primeiro você tem que saber exatamente quem ele é. Minha mãe me olhou com seus olhos profundos. Hoje eu vou te contar uma história, a história do passado da sua ex-sogra, a mãe do Ricardo. Eu fiquei surpresa. Minha mãe quase nunca tinha falado da minha família por parte de sogros. Ela só dizia que eles eram uma família normal, sem nada de especial. Na verdade, minha mãe começou. Eu conheço a senhora Elsa há muito tempo, desde que nós duas éramos jovens e estávamos começando no mundo dos negócios. Já naquela época, ela era bonita e inteligente, mas a inteligência dela
vinha acompanhada de ambição e de uma crueldade sem escrúpulos. Minha mãe me contou que no passado a senhora Elsa havia se associado com uma amiga muito próxima. Juntas, elas montaram um pequeno ateliê de costura, mas quando o negócio começou a prosperar, ela armou um plano para seduzir o marido da sócia dela e, ao mesmo tempo, fabricou provas falsas para acusá-la de desvio de fundos. No final, ela se apoderou de todo o negócio e a amiga dela perdeu tudo e acabou na rua. O pai de Ricardo, continuou minha mãe, era um simples técnico diligente. A senhora Elsa se casou com ele apenas porque ele tinha um certo talento que podia ser útil para ela gerenciar o ateliê. Ele viveu a vida toda à sombra da mulher dele, sem poder levantar a voz, e morreu tão silenciosamente quanto viveu. Ricardo cresceu nesse ambiente. Super protegido pela mãe, ele foi ensinado apenas sobre dinheiro e poder. Esse garoto é uma cópia da mãe dele. Ele tem algum talento, mas sua natureza é fraca, gananciosa e fácil de manipular. Ao ouvir a história da minha mãe, eu comecei a entender tudo. Eu entendi por que minha sogra podia agir de uma forma tão cruel e calculista. A ganância e a traição corriam nas veias dela. E o homem que eu uma vez amei, Ricardo, não era mais do que um produto moldado pela mãe dele. E a Isadora? Eu perguntei. Minha mãe tomou um gole de chá. Essa garota, na minha opinião, não é mais do que um peão nas mãos da senhora Elsa. Ela sabia que Ricardo gostava de mulheres e deliberadamente a aproximou dele. Jovem, obediente e, além disso, capaz de dar um neto a ela para continuar a linhagem. Que ferramenta mais perfeita poderia existir? Ela a usou para amarrar Ricardo e usou a gravidez como arma para humilhar você. E quando ela alcançar o objetivo dela, quem sabe qual será o destino dessa garota? A análise da minha mãe me fez reagir. Eu tinha me concentrado demais em Ricardo e Isadora, esquecendo que a verdadeira mente por trás de tudo era minha sogra. Ela era o cérebro de toda a conspiração. Ao perceber isso, eu soube que tinha que mudar minha estratégia. Meu objetivo não era apenas Ricardo, mas essa mulher astuta. Esta luta, na verdade, era um confronto entre ela e eu. Alguns dias depois de eu decidir deixar o Sr. Castro em paz, algo inesperado aconteceu. Uma tarde, um entregador entregou um pequeno pacote na casa da minha mãe. Não havia remetente, apenas um endereço. Dentro da caixa não havia um presente, mas um pendrive preto, sem marca ou etiqueta. Minha mãe e eu nos entreolhamos com desconfiança. Eu conectei o pendrive com cuidado ao meu laptop. Na tela, apareceram vários arquivos de áudio, nomeados por data. Eu hesitei por um momento e depois cliquei no arquivo mais recente. Uma voz familiar soou. Era a voz da mãe de Ricardo. Você faça o que eu digo. Assine o contrato. Transfira o dinheiro. E eu cuido do resto. Essa Amanda não entende nada. E o Ricardo não se atreve a me desobedecer. Em seguida, ouviu-se a voz de um homem, que parecia ser um advogado. Senhora, não é arriscado demais fazer isso? Se nós formos descobertos, poderíamos enfrentar acusações de fraude, desvio de dinheiro e evasão fiscal. Todo risco tem sua recompensa. A voz da senhora Elsa soava confiante. Assim que nos livrarmos de Amanda, toda a Inovatec será nossa. Você acha que então esse dinheiro será um problema? Não se preocupe, eu não vou ser ingrata com você. Minha mãe e eu ouvimos, prendendo a respiração. Os 5 arquivos de áudio continham conversas da senhora Elsa com seu advogado, com o representante da gestão avançada, SL, e com Ricardo. O conteúdo revelava toda a conspiração deles, desde a criação da empresa fantasma e o desvio de fundos por meio de contratos falsos, até o plano para se apossar da empresa e me carregar com as dívidas. Esta era a prova mais contundente, mais valiosa do que o testemunho de dezenas de pessoas. É o Sr. Castro, eu disse em voz baixa.
Só pode ser ele. Ele não pode nos encarar, mas sua consciência não o permitiu ficar calado. Minha mãe assentiu com gratidão nos olhos. Ele é um bom homem. Nós estamos em dívida com ele. Imediatamente copiamos os arquivos em vários lugares e enviamos uma cópia para a advogada Helena. Ela disse que com essas provas, nossa vitória estava quase garantida, mas a alegria durou pouco. Naquela mesma noite, enquanto minha mãe e eu trabalhávamos até tarde no escritório da Synergia Tech, o alarme da casa dela tocou de repente, conectado diretamente ao celular dela. Minha mãe ativou rapidamente as câmeras de segurança. Nas imagens borradas da noite, viam-se duas sombras pretas entrando na casa por uma janela do quintal. Eles estavam vasculhando o escritório da minha mãe, onde nós tínhamos aberto o pendrive naquela tarde. Nós ligamos para a polícia imediatamente. Quando chegamos em casa com a polícia, os dois intrusos já tinham desaparecido. O escritório estava bagunçado, com documentos espalhados por toda parte, mas, felizmente, eles não tinham levado nada de valor. Está claro que o objetivo deles não era dinheiro. Eles vieram atrás do pendrive, disse minha mãe em voz baixa. A senhora Elsa percebeu o que o Sr. Castro fez. Ela está desesperada para eliminar todas as provas. Ainda bem que você foi prudente. Você fez cópias e trouxe o original. A tentativa de roubo falhada demonstrou claramente o pânico e o desespero do duo mãe e filho. Eles estavam como bestas encurraladas, dispostos a cometer qualquer loucura. Eu soube que o tempo do silêncio tinha acabado e que agora eles recorreriam a meios mais perigosos. Eu cerrei os punhos, prometendo a mim mesma ser mais cautelosa e mais forte. A luta havia entrado em sua fase mais crítica. A tentativa de roubo falhou, mas tocou o alarme. O duo mãe e filho não pararia por nada para destruir as provas. Este fato me fez me preocupar ainda mais com João. Ele havia se encarregado da investigação direta. Ele lidava com muita informação e estava na posição mais vulnerável. Eu liguei para João e pedi que ele tivesse muito cuidado. Não se preocupe, senhora, disse João com uma expressão decidida. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não tenho medo deles. O que mais me preocupa agora é que, embora as gravações sejam valiosas, a força probatória delas para acusá-los de evasão fiscal é insuficiente. Nós precisamos de documentos e livros de contabilidade concretos. João me informou que ele ainda estava em contato com alguns amigos que ainda trabalhavam no departamento de contabilidade da Inovatec. Ele conseguiu engenhosamente acesso remoto ao servidor interno da empresa durante as noites, quando a vigilância do sistema era menor. Durante várias noites, João mal dormiu, copiando e analisando silenciosamente gigabytes de dados, e sua perseverança deu frutos. Ele descobriu um segundo sistema de contabilidade habilmente oculto em uma partição escondida do servidor. Este sistema registrava todas as receitas e despesas reais da Inovatec, que diferiam completamente das cifras maquiadas que eles apresentavam ao Ministério da Fazenda. Ele revelava uma evasão fiscal sistemática de dezenas de milhões de euros durante os 2 últimos anos. Era a prova definitiva, o golpe de misericórdia que poderia levar o duo mãe e filho à justiça. Mas justo quando João encontrou a prova mais crucial, o inimigo também sentiu o cheiro. Uma noite, enquanto João voltava para a casa do trabalho, 2 motos sem placa fecharam o caminho dele, forçando-o a parar. 4 homens de aparência ameaçadora desceram e, sem dizer uma palavra, o tiraram do carro e o espancaram brutalmente. Eles não roubaram nada dele, apenas destruíram o laptop e deixaram uma ameaça. Isso é apenas um aviso. Se você continuar metendo o nariz onde não é chamado, sua família não estará segura. João foi levado para o hospital por um transeunte,
com várias costelas fraturadas e o corpo cheio de contusões. Quando minha mãe e eu corremos para vê-lo e presenciamos seu estado lamentável, senti como se meu coração estivesse sendo esfaqueado. A esposa de João chorava inconsolavelmente ao lado dele. Senhora Carvalho, por favor, não podemos deixar isso para lá. Essa gente é muito ruim. Nós somos apenas assalariados. Como nós vamos vencer eles? Eu só quero que meu marido fique bem. Eu segurei a mão dela, mas eu tinha um nó na garganta e não consegui dizer nada. Eu me senti terrivelmente culpada. A lealdade de João tinha custado um preço muito alto a ele e à família dele. Me desculpe, foi tudo o que eu consegui dizer. João, apesar da dor intensa, tentou se sentar. Não diga isso, senhora. Eu fiz isso por vontade própria. Eu não me arrependo. Ele se virou para a esposa e disse com a voz rouca: Querida, sinto muito por ter preocupado você e as crianças, mas eu não posso ficar de braços cruzados vendo a maldade vencer por medo. Eu faço isso não apenas pela senhora Carvalho, mas pela justiça. Em seguida, ele me olhou com seus olhos ainda ardentes. Senhora, eles não conseguiram nada. Os dados mais importantes eu guardei em outro lugar. Não desista. Nós estamos prestes a vencer. No dia seguinte, eu organizei as coisas para que João pudesse se refugiar temporariamente com sua mulher e seus filhos na cidade dos sogros dele. Ver a pequena família dele se dispersar acendeu ainda mais minha raiva contra o duo mãe e filho. O sacrifício de João não podia ser em vão. Eu prometi a mim mesma que esses malvados pagariam um alto preço pelo que haviam feito. A lealdade de João não tinha preço e eu nunca trairia essa confiança. Aproximadamente um mês depois do incidente de João, uma vez que ele se recuperou e as provas mais importantes estavam nas mãos da advogada Helena, eu decidi que era hora de lançar um ataque público. Eu precisava criar uma pressão grande o suficiente por parte da opinião pública e do mundo empresarial para que o duo mãe e filho não pudesse fazer mais nada. A oportunidade veio quando eu fui convidada a participar de um importante fórum econômico que reunia centenas de empresários e investidores de alto nível do país. Eu tinha certeza de que Ricardo também estaria presente. Depois do tumulto inicial, a Inovatec vinha tentando limpar sua imagem, patrocinando vários eventos e reforçando sua publicidade. Neste fórum, Ricardo foi convidado como um dos palestrantes principais para falar sobre inovação na era digital. Era a oportunidade perfeita para arrancar a máscara de hipocrisia dele. Eu apareci no fórum com uma imagem completamente nova. Eu já não era a mulher ferida pela traição, mas a empresária autoconfiante da Sinergia Tech. Eu usava um elegante terno de casaco branco e um corte de cabelo curto e moderno. Minha presença atraiu imediatamente a atenção de todos. Eles sussurravam com curiosidade sobre a relação desconfortável entre Ricardo e eu. Ricardo ficou surpreso ao me ver por um momento, mas rapidamente recuperou uma falsa confiança. Ele até se aproximou de mim, estendendo a mão para um cumprimento social. Há quanto tempo, Amanda? Eu não sabia que você se interessava por esses fóruns. O mundo dos negócios é pequeno, presidente Alves. Eu respondi com um sorriso igualmente social, mas sem aceitar a mão dele. Eu desejo a você uma apresentação de sucesso. A apresentação de Ricardo transcorreu sem problemas. Ele falou com eloquência das conquistas da Inovatec e de seus ambiciosos planos para o futuro, tentando pintar um quadro idílico da empresa. Ele recebeu muitos aplausos, mas o verdadeiro espetáculo ainda não tinha começado. Na rodada de perguntas, depois de várias perguntas de rotina dos jornalistas, eu levantei a mão com calma para pedir a palavra. Todos os olhares do salão se voltaram instantaneamente para mim. O moderador hesitou por um momento, mas depois me deu a vez. Eu caminhei até o centro do corredor, peguei o microfone e olhei fixamente para o palco, onde Ricardo se mantinha em pé,
com um sorriso forçado. Bom dia, presidente Alves. Eu comecei com uma voz clara e nítida. Eu sou Amanda Carvalho, presidente da Sinergia Tech. Em primeiro lugar, parabéns pela sua impressionante apresentação. Minha pergunta é sobre a transparência na gestão empresarial, um tema que eu tenho certeza que interessa muito a todos os investidores aqui presentes. Eu fiz uma pausa para que a atenção de todos chegasse ao seu auge. De acordo com os relatórios financeiros publicados recentemente pela Inovatec, a taxa de crescimento dos lucros da empresa é muito positiva. No entanto, as despesas com consultoria e atividades de marketing dispararam, representando uma proporção incomumente alta das receitas totais. Na minha experiência, isso é algo anômalo. Você poderia explicar com mais clareza aos investidores e parceiros aqui presentes essa estrutura de custos e a eficiência real desses investimentos? Minha pergunta não era uma acusação direta, mas acertava exatamente no calcanhar de Aquiles da Inovatec. Ela plantava uma grande dúvida sobre a veracidade das cifras que eles publicavam. O salão prendeu a respiração. Todos entenderam o significado oculto da minha pergunta. No palco, Ricardo empalideceu. Ele não estava preparado para essa situação. Ele tentou gaguejar algumas respostas genéricas sobre estratégias de investimento de longo prazo e construção de marca, mas não conseguiu oferecer uma explicação convincente. Seu nervosismo foi a resposta mais eloquente. Eu não precisei dizer mais nada. Eu agradeci a ele e voltei tranquilamente para o meu assento, mas o impacto da minha pergunta foi enorme. Os murmúrios explodiram por todo o salão. Os investidores se entreolhavam com desconfiança. Os jornalistas começaram a escrever freneticamente. Com uma única pergunta, eu havia demolido completamente a imagem que Ricardo e a mãe dele haviam construído com tanto esmero. A credibilidade da Inovatec sofreu uma fissura irreparável à vista de todo o mundo empresarial. A revelação no Fórum Econômico foi um golpe duro para a Inovatec. Os investidores começaram a questionar. A imprensa não parava de publicar artigos especulativos e o valor da empresa despencou. No meio desse caos, a mãe de Ricardo, a senhora Elsa, soube que não podia ficar de braços cruzados. Ela entendeu que enfrentar-me diretamente era desvantajoso, agora que todas as provas e a opinião pública estavam do meu lado. Ela decidiu jogar sua última carta. Um ataque psicológico malicioso dirigido à pessoa que ela considerava meu ponto fraco, minha mãe, a presidente Lúcia Carvalho. A senhora Elsa ligou pessoalmente para minha mãe e, com uma voz surpreendentemente gentil, propôs um encontro a sós em uma casa de chá tradicional para falarem como adultas. Minha mãe, depois de consultar comigo e com a advogada Helena, aceitou a proposta. Ela sabia que era uma armadilha, mas também era uma oportunidade para que essa velha e astuta raposa se denunciasse a si mesma. A casa de chá ficava em um beco profundo, um espaço sereno cheio do murmúrio da água e do aroma suave do incenso. Minha mãe chegou vestida com um elegante terno de casaco de veludo roxo escuro que exalava profundidade e serenidade. A senhora Elsa já a esperava, maquiada com cuidado, mas sem poder esconder sua fadiga e sua raiva. "Lúcia, você veio", disse a senhora Elsa com um sorriso forçado. "Há quanto tempo não nos sentamos assim, a sós?" Minha mãe também sorriu suavemente e se sentou em frente. "Olá, Elsa. Espero que seja algo importante para você ter me chamado pessoalmente." A senhora Elsa começou a falar com rodeios enquanto servia o chá. "É por causa dos meninos. Os jovens, no seu ímpeto, às vezes fazem coisas que não deviam. Me parece que a Amanda está se passando um pouco ultimamente. Por mais que eles tenham sido marido e mulher, não se pode levar uma pessoa a um beco sem saída dessa maneira." O golpe que a Inovatec sofreu por causa do fórum foi muito grande. Minha mãe ouviu em silêncio
imperturbável, levantando sua xícara de chá. Ao não obter reação, a senhora Elsa começou a ficar impaciente. Ela largou a xícara com um baque seco e sua voz se tornou mais aguda. Lúcia, vamos ser sinceras. Controle sua filha. O dinheiro que ela quiser, nós a compensaremos de sobra. Se continuarmos fazendo isso se tornar algo maior, não será bom para ninguém. Quando a rede se rompe, o peixe morre. Você entende o que eu quero dizer? Não, eu não entendo, respondeu minha mãe, ainda com a voz tranquila. Minha filha só está tentando recuperar o que é justo. O que há de errado nisso? A senhora Elsa riu com um olhar afiado como uma faca. Justiça? Onde há justiça absoluta neste mundo? Você e eu somos empresárias. Não me diga que você não sabe. Todo mundo tem algo a esconder, coisas que prefere que os outros não saibam. Você tem certeza de que seu grupo Fênix está 100% limpo? Eu ainda me lembro do projeto imobiliário nas ilhas de Fernando de Noronha, de 10 anos atrás. Você também foi muito rápida na época. Graças a um par de informações privilegiadas, você se apoderou de alguns terrenos de ouro. Se tudo isso viesse à tona agora na imprensa, o que seus investidores pensariam? Era uma ameaça descarada. Ela estava usando os negócios do passado, as complexas redes de contatos, para pressionar minha mãe e fazê-la recuar. Ela pensava que minha mãe, assim como ela, sacrificaria a filha por seus próprios interesses. Mas a senhora Elsa errou o cálculo. Ao ouvir a ameaça, minha mãe não se abalou. Ela simplesmente tirou o celular da bolsa lentamente. Apertou o botão de parar a gravação e o deixou sobre a mesa. A tela ainda estava acesa, mostrando claramente que a gravação estava em curso. Obrigada, Elsa, disse minha mãe com uma voz serena, mas contundente. Toda a nossa conversa, especialmente essa ameaça que você acabou de fazer, foi gravada. Eu acredito que este arquivo de áudio, junto com as outras provas, ajudará as autoridades a entender o caso de uma maneira mais completa. O rosto da senhora Elsa mudou do vermelho para o branco. Ela gaguejou. Você se atreve? Por que eu não me atreveria? Interrompeu minha mãe. Os negócios que você mencionou, eu gerenciei de forma totalmente legal. Eu não tenho nada a esconder. Se você quiser investigar, vá em frente. Mas suas ações de hoje, ameaçando e intimidando outra pessoa, ficaram claramente registradas. Eu acho que a que deveria estar preocupada agora é você. Dito isso, minha mãe se levantou e arrumou seu terno. O chá estava delicioso. Obrigada pelo convite. Eu me retiro. Minha mãe saiu com elegância, deixando na casa de chá uma senhora Elsa petrificada e fora de si. Ela tremia dos pés à cabeça, com uma expressão de total incredulidade. Seu último ataque psicológico não só havia falhado, mas tinha se tornado uma prova viva que a incriminava. A velha raposa havia caído em sua própria armadilha. A senhora Elsa voltou para casa em um estado de pânico extremo. O encontro com minha mãe havia demolido completamente sua última dose de confiança e compostura. Ela atirou um jogo de chá no chão, gritando como uma louca pela casa toda. Ricardo, assustado com o estado da mãe, correu para perguntar. Mãe, o que está acontecendo? Acabou. Tudo acabou, gritou a senhora Elsa com o cabelo bagunçado. Aquela mulher gravou tudo. Ela me armou uma armadilha. Nós estamos acabados, meu filho. Ela contou a Ricardo toda a história. Ao ouvi-la, Ricardo também gelou, com o rosto sem uma gota de sangue. Ele estava ciente da situação deles. Os arquivos de áudio do Sr. Castro, a contabilidade dupla que João encontrou e agora a gravação da mãe dele ameaçando a presidente Lúcia. Todas essas provas juntas eram suficientes para que ambos fossem para a cadeia. O que nós fazemos, mãe? E se eu for ver a Amanda e pedir perdão? Disse Ricardo com a voz trêmula. Sua fraqueza inata voltava a aparecer. Pedir perdão? Ela esbravejou para ele.
Você acha que isso vai adiantar alguma coisa agora? Você acha que a Amanda e a mãe dela vão nos deixar ir tão facilmente? Estúpido! Só nos resta uma saída. Qual? Fugir, disse a senhora Elsa, rangendo os dentes. Nós temos que ir embora daqui antes que a polícia chegue. Vender todas as ações, sacar todo o dinheiro e ir para o exterior. Com dinheiro, se pode viver em qualquer lugar. No desespero, um plano para desviar os bens foi traçado às pressas. A senhora Elsa entrou em contato com vários intermediários por meio de seus velhos contatos de negócios e concordou em vender rapidamente todas as suas ações da Inovatec a um preço muito mais baixo do que o do mercado. A transação tinha que ser rápida e em dinheiro. Ao mesmo tempo, Ricardo foi encarregado da tarefa de retirar dinheiro das contas bancárias da empresa e pessoais e transferi-lo pouco a pouco para contas no exterior por meio de canais não oficiais. Eles se moviam em segredo, aterrorizados. Ricardo passava o dia trancado em seu quarto, com o rosto abatido, falando ao telefone em sussurros. Isadora, com sua barriga já muito grande, notou a mudança em Ricardo e perguntou o que estava acontecendo, mas só recebeu irritação e evasivas. Sua intuição feminina lhe disse que algo ruim estava acontecendo. Ela espiou o celular de Ricardo e se horrorizou ao ver uma mensagem de confirmação de reserva de passagens de avião de apenas ida para a Europa. As passagens eram apenas para 2 pessoas, Ricardo e sua mãe. Isadora desabou. Ela entendeu que ela e a criança que carregava na barriga não eram mais do que peões que seriam abandonados. Enquanto isso, da nossa parte, todos os movimentos do duo mãe e filho estavam sob controle. João, de seu refúgio, continuava a vigiar de perto as transações da Inovatec por meio de amigos de confiança. Ao detectar a venda anormal de uma grande quantidade de ações da empresa e a retirada de grandes somas de dinheiro das contas, João me informou imediatamente. Senhora, eu acho que eles estão tentando fugir, disse a voz de João do outro lado do telefone. Era urgente. Ao ouvir a notícia, eu não hesitei por um segundo. Eu liguei imediatamente para a advogada Helena. Advogada, eu acho que chegou a hora. Entendido, respondeu a advogada com firmeza. Amanda, mantenha a calma. Eu vou imediatamente às autoridades com todos os documentos e provas que nós temos. A rede da justiça é ampla e, embora pareça lenta, nunca falha. Eles não poderão ir a lugar nenhum. A noite caiu sobre a cidade. Na luxuosa mansão, o duo mãe e filho enfiava às pressas maços de notas e documentos nas malas para pegar um voo de madrugada. Eles não tinham ideia de que do lado de fora de sua casa havia sido estendida uma rede invisível da lei, que estava se fechando, esperando o momento oportuno. Naquela noite, a cidade estava encharcada por uma chuva persistente. O som rítmico das gotas na janela soava como uma triste melodia que anunciava o fim. A mansão de Ricardo, apesar de ser meia-noite, estava completamente iluminada. O ar no interior estava tenso como a corda de um arco. A senhora Elsa não parava de se mover, inquieta, apressando Ricardo. Seja rápido, meu filho. O carro para ir para o aeroporto vai chegar em breve. Está tudo pronto? Sim, mãe, respondeu Ricardo com a voz cansada. Ele tinha acabado de terminar uma ligação com um intermediário que lhe confirmou que a última transação de venda de ações havia sido concluída e que o dinheiro seria entregue em um local secreto. Tudo parecia ir de acordo com o plano desesperado deles. Eles não sabiam que a advogada Helena havia passado a tarde toda na procuradoria. Ela havia exposto todo o caso de forma clara e lógica, desde as provas da minha propriedade intelectual até os contratos falsos, a contabilidade dupla, as gravações das chamadas
e o áudio da Sra. Elsa ameaçando a minha mãe. O enorme e irrefutável conjunto de provas surpreendeu os investigadores. Dada a gravidade do caso e o risco de fuga dos suspeitos, foram aprovados com urgência uma ordem de prisão e uma ordem de apreensão de bens. Justo quando Ricardo e a mãe dele, arrastando as malas cheias de dinheiro e documentos, saíam pela porta para entrar no carro que os esperava, 2 carros da polícia pararam silenciosamente, bloqueando a saída. As portas se abriram e vários policiais uniformizados desceram. À frente, um inspetor com o rosto sério. "Nós somos da Polícia Federal, da Unidade de Crimes Econômicos", disse o inspetor, mostrando a ordem de prisão ao duo mãe e filho. "Ricardo Alves e Elsa Alves devem nos acompanhar à delegacia para esclarecer alguns assuntos relacionados à gestão da Inovatec." A Sra. Elsa gelou. A mala que ela segurava caiu no chão e dela se espalharam maços de notas que se molharam na calçada. O rosto dela ficou branco como papel e seus olhos se arregalaram de terror. O plano perfeito deles havia desmoronado na porta do paraíso. Ricardo tremia dos pés à cabeça e as pernas dele falharam. Ele teve que se apoiar na parede para não cair. "Deve haver algum engano", gaguejou a Sra. Elsa. "Nós somos empresários honestos. Nós não fizemos nada de errado." O inspetor não disse mais nada e fez um sinal para seus subordinados. O duo mãe e filho foi levado para o carro, mergulhados na confusão e na impotência. Ao mesmo tempo, outra equipe entrou na casa para executar uma ordem de busca e apreensão. Toda a mansão, assim como as contas bancárias, ações e todos os bens, em nome de Ricardo e da Sra. Elsa, foram congelados. A rede da lei havia se fechado sem deixar uma única brecha. Da janela do 2º andar, Isadora viu tudo. Ela abraçava a barriga e chorava sem parar. No plano de fuga de Ricardo e sua mãe, não havia lugar para ela nem para seu filho. Ela havia sido descartada como um objeto inútil. Agora, ao ver o homem que ela uma vez amou e a mulher que ela temia serem levados pela polícia, Isadora só sentia um vazio e um desespero infinitos. Quando a advogada Helena me deu a notícia, eu estava sentada na sala com a minha mãe. Eu não sentia alegria nem triunfo. Em meu coração, só reinava uma calma estranha. Um capítulo tempestuoso da minha vida finalmente havia terminado. Todo o rancor e o ódio pareciam ter sido lavados pela chuva daquela noite. Os meses seguintes foram um tempo de procedimentos legais. O caso Inovatec, por sua magnitude e complexidade, causou um grande tumulto no mundo empresarial. Com as provas irrefutáveis que nós fornecemos, a Procuradoria desvendou rapidamente toda a conspiração. O julgamento foi público e atraiu uma atenção midiática especial. Eu não compareci. Eu não queria ver novamente os rostos que tanto mal me haviam feito. Fiquei sabendo de tudo por meio das ligações da advogada Helena e das notícias. No tribunal, diante das provas evidentes, Ricardo desmoronou completamente. Ele confessou todos os seus crimes, ter ajudado a mãe a desviar fundos, criar dívidas falsas e planejar o roubo dos meus bens após o divórcio. Chorando, ele culpou a instigação e a pressão da mãe por tudo, implorando por clemência. A imagem do presidente confiante e arrogante havia desaparecido. Só restava um prisioneiro fraco e miserável. Em contraste, a Sra. Elsa se manteve firme até o fim. Ela negou as acusações, afirmando que era vítima de uma conspiração, que as gravações tinham sido manipuladas e os livros de contabilidade falsificados. Ela continuou a interpretar o papel de vítima inocente até que a Procuradoria apresentou a gravação da sua ligação ameaçando a minha mãe. Ao ouvir sua própria voz,
arrogante e ameaçadora, ecoando na solene sala do tribunal, ela finalmente desabou e abaixou a cabeça em silêncio. O veredicto final foi pelos crimes de fraude, desvio de fundos e evasão fiscal. A senhora Elsa, como autora principal, foi condenada a 20 anos de prisão. Ricardo, considerando sua confissão e arrependimento, foi condenado como cúmplice a 15 anos. Os outros envolvidos também receberam suas respectivas punições. A Inovatec, meu filho espiritual que eu uma vez criei com todo o meu coração, manchada agora pela dívida e pela corrupção, foi finalmente declarada em falência. A justiça havia sido feita, mas em meu coração não havia alegria de vencedora. Apenas uma melancólica tristeza por um belo primeiro amor que terminou em tragédia e pelos anos de juventude perdidos em um engano. Uma semana depois que o julgamento terminou, decidi fazer algo que eu vinha pensando há algum tempo. Eu dirigi até a tranquila cidade rural, onde a família de João estava hospedada temporariamente. Eu queria expressar meu mais sincero agradecimento ao meu leal assistente, que tanto havia sacrificado por mim. A pequena casa de João ficava no meio de verdes campos de arroz. O ar era puro e pacífico, em contraste com a atmosfera sufocante da cidade. João, sua esposa e seus filhos saíram para me receber na entrada da cidade com uma recepção calorosa. Os sorrisos deles eram simples e afetuosos. As feridas de João haviam curado completamente e ele parecia muito mais saudável e feliz. Eu levei alguns presentes e uma gratificação financeira, mas o casal se recusou categoricamente a aceitá-los. Senhora, por favor, não faça isso, disse João. O que eu fiz foi porque eu acreditava na justiça e na senhora. O fato de a senhora ter vencido é o maior presente para mim. Agora, por favor, deixe-me voltar a trabalhar na Synergia Tech. Eu sinto muita falta do trabalho. Nós compartilhamos uma refeição simples, mas reconfortante. Ao ouvir as risadas do casal e o tagarelar das crianças, senti uma paz profunda. Eu percebi que depois de todas as tempestades, o importante não é o dinheiro ou o sucesso, mas o afeto humano, a lealdade e a bondade. Esta viagem limpou os últimos vestígios de amargura do meu coração e me preparou para enfrentar um novo capítulo da minha vida. Passou-se um ano. Um ano desde aquela noite tempestuosa em que Ricardo e a mãe dele desapareceram entre as sirenes da polícia e eu, sentada ao lado da janela na casa da minha mãe, suspirei, como se tivesse tirado um peso de cima de mim. O tempo curou muitas coisas, mas não apagou as cicatrizes. E dessas cicatrizes, eu aprendi a renascer. Minha vida não parou na dor, nem terminou com a traição. Eu escolhi outro caminho. Com minhas próprias mãos e minha mente, eu ergui meu próprio negócio. A Synergia Tech, a pequena empresa que nós começamos em um escritório modesto com João e alguns jovens engenheiros, é agora um nome brilhante no setor tecnológico. No começo, nós passávamos as noites programando à base de macarrão instantâneo. Quando nós conseguimos nosso primeiro contrato, nós nos abraçamos e gritamos de alegria. Fizemos inúmeras apresentações para investidores para conseguir financiamento e, às vezes, nós nos desanimávamos com rejeições frias. Mas nós não desistimos. O ponto culminante foi a gala de prêmios de empresário do ano. Sob as luzes brilhantes, em um grande palco, eu me mantive firme com meu terno branco e recebi um troféu de cristal das mãos de um ministro do governo. Uma ovação estrondosa explodiu, mas desta vez era diferente. Eu já não era à sombra de Ricardo, nem estava ao lado de um homem para ser chamada de a esposa do presidente. Eu era Amanda Carvalho, uma empresária por direito próprio, uma mulher que havia se levantado acima de tudo. A imprensa se apressou a publicar artigos,
me chamando de o ícone do renascimento do setor tecnológico brasileiro. Mas o que mais me tocou não foram esses títulos. Foi o olhar de João do público, brilhando de orgulho, e o sorriso caloroso de um velho amigo que me acompanhou em silêncio um pouco mais de longe. Outro ponto de virada veio quando o tribunal ordenou a liquidação dos ativos da Inovatec para pagar suas dívidas. No leilão público, eu me sentei na primeira fila. Meu antigo concorrente era agora apenas um nome em ruínas. Quando a patente original do sistema de gestão que eu havia concebido foi a leilão, eu levantei minha placa sem hesitar. A sala se encheu de murmúrios. Finalmente, por um preço razoável, eu comprei tudo de novo. No momento em que o título de propriedade estava em minhas mãos, eu fechei os olhos em silêncio. O círculo havia se fechado. A Inovatec, onde eu fui traída e humilhada, era oficialmente parte do passado, e o produto da minha mente havia voltado para as mãos de sua criadora. Eu não senti triunfo ou arrogância, apenas uma paz profunda. Uma porta velha havia se fechado e uma nova se abria amplamente. Uma tarde de verão, enquanto eu visitava uma amiga na maternidade de um hospital, eu me encontrei por acaso com a Isadora. Ela estava sentada em um corredor, embalando um bebê gordinho. Ela já não usava roupas de grife. Ela vestia uma camisa larga e tinha uma aparência simples. Seu rosto estava cansado, mas o olhar que ela dedicava ao seu filho era infinitamente terno. Isadora levantou a cabeça e ficou paralisada ao me ver. Já não havia arrogância ou desafio no olhar dela. Apenas uma jovem mãe, ferida e sozinha. Amanda, disse Isadora em um sussurro trêmulo. Eu olhei para a criança em seus braços. Dormia tranquilamente, movendo os lábios como se estivesse sonhando. Naquele instante, todo o ódio que havia em mim se desvaneceu. Eu entendi que esta criança não tinha nenhuma culpa. Ela não escolheu seus pais, nem sabia nada sobre as conspirações sujas do passado. Você está bem? Eu perguntei. Isadora abaixou a cabeça e as lágrimas começaram a cair. Me desculpe, Amanda. Já é tarde demais para tudo. Eu só quero criar bem esta criança. Você poderá me perdoar algum dia? Eu suspirei. O perdão não era para ela, mas para mim. Continuar a me agarrar ao ódio só me faria mal. O passado ficou no passado, Isadora. Cuide bem do seu filho. Ele precisa de uma mãe que saiba como viver corretamente. Isadora abraçou seu filho e desabou a chorar. Eu a senti levemente como um adeus e segui meu caminho. Eu me senti leve como uma pena. Outra tarde, Bernardo e eu passeávamos pela beira-mar na Costa Verde. O sol avermelhado se punha lentamente no horizonte e as ondas chegavam suavemente à praia. Eu tirei os sapatos e senti a água fresca nos meus pés descalços. Bernardo caminhava ao meu lado em silêncio, mas sua simples presença me transmitia paz. Amanda, disse Bernardo em voz baixa, você viveu tempo demais para os outros. Agora, viva para si mesma. E se um dia você quiser que alguém a acompanhe, eu gostaria que fosse eu. Eu me virei para Bernardo. Seus olhos eram gentis e firmes. Em vez de responder, eu sorri. Eu ainda não estava pronta para começar um novo amor, mas eu sabia que tinha um amigo, um companheiro de vida, um ombro tranquilo para me apoiar. Nós caminhamos juntos pela longa praia de areia, deixando 2 pares de pegadas no nosso caminho. Diante de mim se estendia o vasto mar e um céu tingido de vermelho pelo nascer do sol que anunciava um novo dia na minha vida. Eu respirei fundo. Uma fé intensa brotou em meu peito, porque mesmo que uma mulher perca tudo, se ela conservar sua dignidade, sua sabedoria e sua coragem, ela sempre pode renascer e encontrar a felicidade. Se você gostou da história, deixe um gostei
E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Agora, me diga, o que você acha que teria acontecido se a Isadora tivesse contado toda a verdade para Amanda antes? Compartilhe sua opinião nos comentários.